Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. Quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com esse projeto. Eu espero que de fato essas aulas contribuam positivamente para a vida profissional de vocês, que vocês tenham tido aí alguma luzinha, alguma ideia, porque esse é o propósito do projeto. Ontem nós falamos sobre precificação, né? Então agora a gente já não tem mais tanta dificuldade para precificar, é treino e aprofundar ainda mais os conhecimentos, tá? Então, se você não assistiu essa aula, que é tão importante para quem tem o desejo de ter o próprio negócio, vai lá, clica no link que a gente disponibilizou aqui no grupo do WhatsApp para você poder assistir a aula de precificação. E nós tivemos também a primeira aula que nós falamos sobre empreendedorismo. Então não deixa de assistir essas duas aulas, né? Que eu já passei aqui para vocês que vocês tenham a visão de um todo. A ideia aqui é que vocês tenham uma visão de um todo de um negócio, tá certo? Hoje, qual que é o tema da nossa aula? Tendências do mercado de bolos caseiros, tá? Quando se trata, gente, de negócios, é o que eu acabei de falar, a gente precisa ter uma visão de um todo, e essa visão do todo, ela não está relacionada só à parte interna do nosso negócio, né? Ela está relacionada também com a parte da gestão, ela está relacionada também com o nosso público, ela está relacionada também com as nossas receitas. Então a gente precisa estar atento a tudo, tá? É esse conjunto que se chama empreender e que vai trazer resultados positivos para o seu negócio, tá certo? E quando eu falo de tendências, eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas tendência significa uma coisa que veio e ficou, tá? E no caso dos bolos caseiros, ele é mais que uma tendência, tá, gente? Ele veio, ficou e tá aparecendo coisas novas por aí. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre esse mercado que está crescendo, que está ganhando força e que com certeza veio para ficar e por isso vale o seu investimento nesse setor, tá certo? Aqui eu vou começar falando sobre as categorias dos bolos caseiros. Quando a gente fala de bolo caseiro, todo mundo só pensa naquele bolo caseiro simples para café, tá? Até o seu cliente, tá certo? Mas não é só isso. Hoje a gente tem categorias de bolos caseiros, tá? E de acordo com cada categoria, a gente pode escolher o nosso estilo de trabalho, a gente pode determinar preços diferentes para os nossos produtos, a gente consegue atender diferentes públicos, desde a pessoa que quer um bolinho simples para o café, até aquela pessoa que quer um bolo mais elaborado. Hoje eu vou apresentar para vocês um bolo que desde que iniciou a pandemia, os meus clientes têm comprado para cantar parabéns, então ele está substituindo o bolo confeitado de festa. Então olha só com quantas possibilidades a gente consegue trabalhar com bolo caseiro. O bolo caseiro hoje eu comercializo muito para presente, as pessoas compram para presentear outras pessoas, as pessoas compram quando vai fazer a visita na casa de alguém e quer ser gentil, tá? Elas compram para uma reunião, para um coffee break, tudo bem que agora a gente não está podendo se reunir muito, né? Mas enfim, acaba tendo às vezes ali alguma reunião do escritório, o pessoal compra. Sabe aquele parabéns da empresa que você não quer investir ali um dinheiro muito grande para poder comprar um bolo de festa? A pessoa leva um bolinho para o café. Então o bolo caseiro ele está presente em várias ocasiões. E por ter tantas ocasiões, né, que ele está presente, ele se torna um bolo muito interessante, porque ele é um bolo comercial, um bolo que vende todos os dias. Diferente do bolo de festa, que as pessoas concentram mais naquelas comemorações que tem um requinte maior, né, em que você vai ali fazer uma recepção mais elaborada, né? O bolo caseiro não, ele tá em qualquer situação, né? Tanto é que quando eu comecei, gente, a trabalhar na confeitaria, o meu foco era bolo de festa, tá? Eu comecei focando no bolo de festa. Só que o que aconteceu? Eu percebia que durante a semana o meu movimento era muito parado.
E eu havia montado uma estrutura, eu precisava manter aquela estrutura, eu precisava vender todos os dias para eu viver do meu ofício, né? Para eu garantir a estrutura do meu negócio, para eu me pagar e pagar todas as despesas que eu tinha com aquela estrutura. Então, o que que aconteceu? Eu tive que pensar em uma saída. E foi aí que surgiu o bolo caseiro, que eu falei, bem, o bolo caseiro talvez seja um produto que eu consiga vender todos os dias. Já o bolo de festa, eu começava a ter encomenda na quinta, sexta, sábado era o ápice, né? Era o dia que eu vendia mais. E, em todo caso, o bolo de festa, ele demandava para mim, gente, uma produção muito demorada, porque são várias etapas. Você tem que fazer a massa, você tem que rechear, você tem que colocar para gelar, você tem que confeitar. Fora o atendimento, que é muito mais personalizado, né? Que o cliente, ele quer escolher recheio, quer escolher decoração, quer escolher a cor do bolo. Enfim, eram muitos detalhes. E aí, quando eu parei para analisar, eu percebi que se eu dedicasse a minha energia aos bolos caseiros, primeiro, eu conseguiria uma produção 3 vezes maior, porque com 1 hora, gente, sem brincadeira, eu faço 60 bolos. A gente pegou ali um jeito de fazer uma produção, né? Eu tenho uma pessoa que é focada só para a parte das massas hoje, né? Na minha equipe tem uma pessoa só para produzir massas, outra só para produzir coberturas e outra só para as decorações. Isso é no caso dos bolos caseiros, né? Então, compreende essas 3 colaboradoras para a produção desses bolos. Eu vendo mais de 100 bolos caseiros por dia. E aí, com 1 hora, eu otimizava muito a minha produção. Só que com essa mesma 1 hora, eu não conseguia fazer 60 bolos confeitados. Então, quando eu analisava no volume, o bolo caseiro estava compensando bem mais. Por quê? Porque apesar do ticket médio dele, né, ser baixo, ele tinha uma margem de lucro maior até que o bolo de festa, porque eu sempre trabalhei aí com uma classe média baixa, que eu não conseguia pôr um valor tão alto no meu bolo de festa, né? Eu não conseguia cobrar R$100 no quilo do meu bolo, né? Não dava. O quilo do meu bolo, na época, acho que era, sei lá, o mais caro era R$60, tá? O mais caro do cardápio. Então, quando eu analisei quantos bolos de festa eu estava vendendo em um dia e quantos bolos caseiros eu conseguiria vender num dia, pensando no mesmo tempo de produção e calculando a margem de lucro, que foi aquela continha que eu fiz ali com vocês, descobri quanto que eu ganho em cima de cada bolo caseiro, se eu vender tantos bolos, quanto que eu vou ganhar. Na hora que eu fiz essa conta e eu comparei, eu falei, olha, tá sendo mais vantajoso focar aqui, né, no bolo caseiro. E aí foi o que eu fiz. Desde então passei a focar as minhas energias na produção de bolos caseiros. E com isso, né, eu fui estudando, fui entendendo o meu público, o meu cliente, para quais ocasiões que ele comprava os bolos caseiros, que foi todas essas que eu citei para vocês. Qualquer tipo de reunião, seja no escritório, seja em casa, seja para os filhos que vai receber algum amigo, a pessoa sempre vinha buscar um bolinho. Um bolo mais elaborado, a pessoa comprava para cantar um parabéns. Um coffee break que a pessoa tem que compor ali, né, no café, um bolo, um doce, a pessoa comprava ali um bolinho caseiro. Então eu percebi que ele estava presente em várias ocasiões e eu comecei a pensar em diferentes apresentações para poder oferecer para esses clientes e principalmente para agregar valor e conseguir vender esse bolo a um valor mais alto e com isso aumentar o meu ticket médio. Hoje eu tenho bolo caseiro na minha loja que eu vendo a R$128. Tá? Eu tenho desde R$24 até R$128. E tudo isso vai de acordo com a apresentação que você fizer do seu bolo, tá certo? E aí eu quero apresentar para vocês, então, quais são essas categorias, quais são esses tipos de bolo caseiro. Então, vamos lá. A gente tem aqui o bolo caseiro tradicional, tá? Trouxe um exemplo aqui para vocês, que é um bolinho de laranja simples, com açúcar de confeiteiro. Quem é o cliente que vai comprar esse bolo, pessoal? É aquela pessoa que quer o bolo para o café, é aquela pessoa que não quer investir muito, ela quer um bolo mais em conta, é aquela pessoa que compra todo dia, tá bom?
quem compra todo dia geralmente prefere esse tipo de bolo aqui, esse bolo mais simples, porque ela realmente tem o hábito do café da tarde, tá certo? Então, esse aqui é o bolo caseiro simples. O que que eu considero um bolo caseiro tradicional? Sem cobertura nenhuma, tá? Apenas o bolo, no máximo um açúcar, uma canela por cima, tá? A segunda opção que nós temos aqui já vai ser os bolos mais gourmetizados. Por que que são bolos gourmetizados? Vou explicar já para vocês. Deixa eu só trazer os bolos para cá. Olha só que delícia. Vou pôr esse aqui na frente. Olha esse bebê. Ah, esses aqui são meus amores. E aí a gente vem, né, para uma categoria de bolos mais gourmetizados. Eu falo que tem um bolo que ele é intermediário, que é esse daqui, ó, que é o bolo simples com uma cobertura por cima, que ele não tem nenhuma decoração. Eu só acrescentei a cobertura. Então a gente tem o bolo simples tradicional e o bolo simples tradicional com cobertura. Isso daqui são as categorias de bolos tradicionais, tá certo? Por que que são tradicionais? Porque são bolos que não exigem nenhuma decoração, não tem nenhum elemento por cima, não tem nenhum elemento decorativo no bolo, tá? E aí agora a gente tá vindo num boom dos bolos gourmetizados, que tá começando. Você pode até achar que esse mercado já tá aquecido, mas não tá não, porque aqui em São Paulo até hoje eu não encontrei lojas que façam bolos com essas decorações, com essas finalizações, tá? Eu não tenho concorrência nesse sentido. E é por isso que eu acho que eu vendo tanto ainda, hein? Porque tem pouca concorrência. E aí, esses daqui já são considerados bolos gourmetizados, por quê? Porque eles têm uma decoração, tá vendo? Esse daqui é o meu vulcão, que a gente faz essa decoração aqui com a cobertura trufada branca e ele fica cheio de camadas. Aí a gente tem ele nessa versão, lá na loja eu comercializo ele nessa versão, né, que é um bolo tamanho padrão, um bolo médio. Quanto que serve? Quantas pessoas servem esse bolo aqui? De 8 a 15 pessoas. Tudo vai depender da generosidade do pedaço. Então, 8 fatias generosas e 15 fatias de degustação. Como é que eu descobri isso? Partindo do bolo. Fiz ali um teste, falei, deixa eu ver quanto que rende. E padronizei. Quando o meu cliente me pergunta, eu falo, são 8 fatias generosas, 15 fatias de degustação. E a gente tem ele em um único tamanho, tá? Que é esse daqui, que é a forma 18 por 8. Eu faço esse bolo aqui na forma 18 por 8. Padronizei esse tamanho, não tem um tamanho maior, tá? Se o cliente falar assim pra mim, Val, quero 2. Beleza, eu faço 2. Val, quero um maior. Não, um maior eu não faço. Se você quiser, você leva 2, tá? Então, eu padronizei e eu coloquei isso como regra. E eu não tenho problema, gente, porque se a gente começa também a fazer tudo que o nosso cliente quer, aí também a gente se perde na nossa produção, não cria um padrão e o serviço não rende, tá? Então, a gente tem que padronizar. E aí, eu tenho também esse minizinho, né, que é um mini vulcão, tá? Ele também é um bolo gourmetizado, porque ele tem uma decoração aqui, um acabamento diferenciado, tá certo? Ele tem elementos na decoração, então esse daqui tem o chocolate Kinder Bueno, tem o morango, tem esse granulê, que é esse granulado quadradinho, tá? E esse daqui é o tamanho 14 por 6, tá? Eu percebo que esses mini bolos tá se tornando tendência. Eu tô vendo gente fazer por aí bolinhos ainda menor, em porções bem individuais. Porque esse daqui, por exemplo, ele vai servir 4 fatias pequenas. Mas a gente encontra umas formas menores ainda para fazer porções individuais. E aí o legal dessas porções individuais é porque aí a pessoa vai vender, por exemplo, 5, né? Ela vai vender em conjunto, ela não vai vender muito individual. Ou então vai vender individual no delivery, né? Mas quando vai pegar uma encomenda, alguma coisa, ela vai pegar em quantidade. Então, 5, 10, 15, 20, porque geralmente é para a pessoa servir para cada convidado ali que tiver na recepção dela, tá? Então, é uma coisa que eu tô vendo como uma tendência muito forte chegando, essa parte aqui
dos mini bolos, tá? Então, gente, eu tô vendo esse bolo aqui como uma tendência que está chegando principalmente para aquelas pessoas que trabalham em cafés, que querem fazer uma porção mais individual, mais elegante, porque às vezes só uma fatia não fica bonito para servir para o cliente. Mas se você quiser fazer um mini bolo mais decoradinho, aí já dá outra apresentação. E é como eu falei para vocês, tem umas formas que são assim pequenininhas, fica lindo para fazer a porção individual. Aqui eu trabalho com um mini bolo intermediário, tá? Que como eu falei, vai atender aí até 4 pessoas, mas fatias pequenas, tá certo? E na categoria dos bolos gourmets, né, a gente tem ainda aqui o bolo piscina, que é um bolo que veio para ficar, tá? Ele é um bolo que tem uma cavidade na forma. Quando você assa esse pedaço aqui, ele fica com uma cavidade. Aí você consegue preencher com cobertura, né? E você faz a decoração que você quiser por cima. Aqui, por exemplo, eu coloquei M&M's, tá? E uma vez que a gente coloca esses elementos na decoração, que a gente coloca um morango, um chocolate, que eu coloquei aqui um granulado diferente, a gente valoriza o nosso produto e com isso a gente consegue vender por um valor mais alto, porque a gente está justificando, tá certo? Diferente de um bolo como esse, que eu não posso vender a um valor tão alto assim, porque ele é um bolo mais simples. Então aqui eu agrego valor através da decoração. Existem outras formas de agregar valor? Existe, eu vou falar daqui a pouquinho, que são as embalagens. Mas olha só de você fazer uma apresentação diferente, você já está agregando valor e cada um desses bolos vai ter um valor diferente. Por quê? Porque tem uma dedicação diferenciada para cada um deles. Esse daqui ele não tem nenhuma cobertura, esse daqui já tem cobertura. Esses daqui tem cobertura, mas eles têm uma decoração. E tudo isso muda, tá? Então eu falo que são categorias diferentes. Então quais seriam essas categorias? Bolo caseiro simples, bolo caseiro simples com cobertura, que são os tradicionais, e os bolos gourmetizados, tá? Que são esses daqui que são mais elaborados, tá certo? Além desses daqui, tem também os caseirinhos, que são feitos nessas embalagens forneáveis, né? Então, você faz o bolinho aqui, você já assa o bolo aqui dentro, depois você vem com uma cobertura caprichada, faz aí uma decoração. E é uma coisa que também tá em moda, tá alto isso daqui. Por quê? Porque pro delivery essa embalagem é fantástica, né? Ela é super protegida, você não tem problema no transporte, tá? Então, é um bolo também que tá dando muito certo fazer esses caseirinhos, tá? Tem gente que só trabalha com esse tipo de bolo. Você também pode se especializar em um tipo único de bolo. Eu gosto de diversificar. Por que que eu gosto de diversificar? Porque eu penso que eu consigo atender mais perfis de clientes, tá? Então, assim, eu vou atender desde o cliente que quer um bolo mais simples até o cliente que quer um bolo mais elaborado. E com isso, né, eu tenho ticket médios, eu tenho valores diferentes no meu cardápio. Por isso que eu gosto de trabalhar com essa variedade. Mas nada impede de você falar assim, olha, eu quero ser especialista só em caseirinhos. Vou trabalhar só com caseirinhos. Se você tiver esse desejo de focar em uma única coisa, faça também. Eu sempre falo que quando a gente foca a nossa energia, o resultado vem em dobro, tá? Porque você vai ter ali uma divulgação mais assertiva, você vai se preocupar em criar sabores diferenciados para atrair o seu cliente, porque isso é uma coisa importante de falar aqui para vocês, tá? Eu sempre procuro, de vez em quando, dar uma renovada no meu cardápio, sabe? Então, vez ou outra, eu crio um sabor diferente. Por quê? Porque isso atrai o cliente. Aquele cliente que compra todo dia de você, quando ele vê uma novidade, isso dá um ânimo, né? Desperta o cliente de estar sempre ali frequentando a sua loja ou sempre fazendo um pedido. Então, eu sempre gosto de dar uma renovada. É claro que eu não vou produzir
todos os sabores do meu cardápio. Eu sempre falo que é importante ter um cardápio mais enxuto. Mas, por exemplo, eu que já tenho uma variedade grande aí no cardápio, o que que eu faço? Tem aqueles sabores que eu produzo todos os dias, porque eu sei que são aqueles sabores básicos que todo mundo procura. Ai, quais são eles? Ó, gente, cenoura com chocolate, vulcão de brigadeiro e vulcão da felicidade, que é nesse modelo aqui, só que maior. Eles são os que mais vendem, tá? Eles são os que mais vendem. Então, esse eu não posso tirar do meu cardápio de jeito nenhum, ele tem que estar lá, quietinho. E aí, o que que eu faço? Os outros sabores, eu vou alternando. Então, tem semana que eu escolho fazer o Kinder Bueno, ou então eu deixo para fazer o Kinder Bueno mais no fim de semana, sabe? Não coloco tudo na produção do dia. Mas, se algum cliente entrar em contato comigo e falar, olha, eu quero sabor X, ele vai agendar, vai encomendar e eu vou fazer, tá? É dessa forma que eu trabalho. E aí eu acho que eu falei aqui bastante coisa sobre a categoria de bolos caseiros, sobre essa tendência que eu falei para vocês, que tá começando, né? Que é essa parte de você gourmetizar o bolo caseiro. Então, muitas vezes o cliente, na cabeça do cliente, o bolo caseiro é só isso daqui. Mas olha quantas opções. E aí você tem que entender que cada tipo de bolo tem o seu valor agregado. E por isso vai ter valores de mercado diferentes, preços diferentes, tá certo? Então, geralzão de bolo caseiro é isso daqui. Acho que eu não esqueci de falar nada. Ah, um detalhe importante que eu sei que vocês vão me perguntar. Se eu comercializo esses bolos no delivery. Eu comercializo esses bolos no delivery. Precisa de alguns cuidados, tá? Quais são esses cuidados? A massa tem que ser estruturada. Massa que é fofa demais não dá certo, quebra, tá? Você precisa estar com o bolo frio, tá? Se o bolo estiver quente também, o risco dele quebrar é grande, então o bolo precisa estar frio. E é claro, o transporte precisa ser, né? Feito com calma, né? Não pode pegar aí um motoqueiro vida louca, que senão o bolo não chega inteiro. E aí, para isso, gente, eu limito o meu raio de entrega no máximo ali de 5 quilômetros, porque eu sei que se passar de 5 quilômetros, a pessoa já vai rodar muito com o bolo, ela vai pegar buraco, vai pegar lombada, e aí isso pode prejudicar o transporte. Então, eu recomendo que você não faça um delivery, né? Principalmente dessa parte dos bolos mais decorados, eu até acho que os bolos mais simples, eles suportam melhor a parte do delivery, mas esses bolos mais decorados, o ideal é que você não faça aí uma quilometragem muito grande, tá? Para evitar que o bolo fique circulando mesmo e no balanço ele vai acabar quebrando, tá? E assim, gente, sendo realista com vocês, às vezes acontece de um bolo ou outro chegar quebrado para o cliente? Acontece, mas como eu sempre falo, a gente tem que contornar aí os problemas, né? E aí, como que a gente contorna isso? Quando isso acontece, o cliente vai entrar em contato comigo, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do contato. O cliente entra em contato comigo e aí eu oriento o meu cliente, né, a abrir um chamado no aplicativo de comida que ele solicitou para relatar o problema com a entrega, porque o bolo saiu íntegro da minha loja. E aí quando ele faz esse relato, o próprio aplicativo manda outro motoboy, né, para buscar outro produto e ele reembolsa, né, aquele pedido que chegou quebrado para o cliente, tá certo? Então, é dessa forma que a gente soluciona. Para tudo tem solução. Mas, no geral, eu vendo esses bolos todos os dias. Os problemas que eu tenho são mínimos, tá? Mas é importante relatar que eles existem e que a gente tem que estar preparado para resolvê-los, tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossa aula que não acabou não. O segundo ponto que nós vamos abordar agora são os modelos de negócios. Vocês sabiam que existem diferentes modelos de negócios e que a gente tem que analisar a situação que a gente está vivendo para a gente decidir com qual modelo de negócio que nós vamos trabalhar? Quer um exemplo? A maioria das pessoas, quando a gente fala um negócio de bolos caseiros, já pensa em uma loja, em uma casa de bolos caseiros. Mas hoje você pode ter apenas um delivery de bolos caseiros. E isso é um modelo de negócios. Então, vamos falar aqui dos possíveis modelos de negócios que a gente pode trabalhar com bolos caseiros, tá? Nós temos aqui a primeira opção, loja, tá? Que seria
as pessoas conhecem também como casa de bolos, tá certo? O que seria isso? Uma loja é atendimento ao público. Nesse caso, nós temos um salão onde a gente vai receber as pessoas, fazer um atendimento presencial, muitas vezes com algumas mesinhas, e aí você vai ter também para acompanhar um café. Talvez seja interessante você ter alguma opção de salgado, né, para complementar ali aquele cardápio, uma vez que a pessoa vai sentar na mesinha para comer o seu bolo, tá? Então, uma loja, ela consiste num salão de atendimento com um atendimento presencial, tá? E hoje, na situação que nós estamos vivendo, a gente sabe que por várias vezes, né, não teve como funcionar esse modelo. Vários restaurantes, né, que servem ali no salão, né, tiveram que fechar porque não era possível receber as pessoas, tá certo? Então a gente tem que analisar os modelos de negócio para a gente não iniciar alguma coisa e lá na frente a gente perceber que não foi a melhor escolha, tá? Numa loja, o que ela compõe, além do salão? A cozinha, o estoque, tá? No salão, quais são os cuidados que você precisa ter? Você vai ter que ter uma pessoa para o atendimento na mesa, você vai ter que ter uma pessoa para o atendimento no caixa. A gente tem que pensar nesse conjunto todo. O que a gente vai precisar para atender aquele cliente? Então, se eu vou ter uma mesinha para servir café, né, junto com um pedaço de bolo e qualquer outro produto que esteja agregado ali, eu vou ter que ter uma pessoa para servir essas mesas, né? Então, vou ter que ter um garçom, uma garçonete. E aí eu preciso ter uma outra pessoa ali também na parte do caixa registrando. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Uma loja, ela acaba sendo um dos negócios mais custosos para se montar inicialmente, tá? Justamente porque a estrutura dela é maior. E não seria só o atendimento presencial nesse caso. Você poderia também ter um atendimento por encomenda, né? Que a pessoa encomenda, vem e retira, e você poderia ter também um delivery. Inicialmente, esse era o meu modelo de negócio. Eu tenho uma loja que tem um espaço para recepcionar pessoas, né? Mas que atualmente não está funcionando essa parte de recepcionar. Por quê? Porque eu não consigo o distanciamento de 1 metro entre as mesas, então eu preferi fechar o salão. Então eu não estou atendendo o público para consumir na minha loja, tá? A pessoa não consome mais na minha loja, pelo menos por esse período de pandemia eu determinei que vai ser assim, tá? E isso muda o fluxo. Isso muda o seu público, né? Porque tem aquela pessoa que ela gosta de verdade, eu sou uma delas. Adoro ir num café, sentar, degustar um café com um pedaço de bolo, com um doce. Amo fazer isso, tá? E aí eu seria um perfil, né, que gosta de frequentar esses espaços. Agora tem aquela pessoa que ela prefere consumir na casa dela. Então ela vai pegar e vai levar para casa dela. Então você percebe que muda também o seu público. E aí a pessoa que quer levar para casa, geralmente ela vai levar uma porção maior, né? Se você atende ali presencial, talvez a pessoa vai querer uma porção individual, só para comer ali com um cafezinho. Então vocês conseguem entender que a gente tem que pensar no modelo de negócio para a gente poder decidir como é que a gente vai trabalhar? Isso é muito importante, tá? Segundo modelo de negócio, ateliê. O ateliê, gente, ele serve para as pessoas que trabalham em casa também, tá? Você pode escolher um cômodo da sua casa, um espaço que você tenha para você montar o seu ateliê. Ou seja, você vai deixar totalmente separado a produção dos seus bolos, tá? Com a cozinha da sua família, com a produção que você faz, com a produção não, com as refeições que você faz para sua família. Vai ficar totalmente separado, vai ser um espaço único com os seus utensílios, os seus equipamentos exclusivos para a produção de bolos. E ali pode ser o seu ateliê. É interessante que no seu ateliê você tenha um espaço também para recepcionar o cliente que às vezes vai querer fazer uma degustação porque ele vai encomendar grandes quantidades de bolos com você,
tá? Mas no geral, um ateliê vai pegar as encomendas, né? Por WhatsApp, por Instagram, enfim, vocês vão definir aí o meio de divulgação e a forma como o cliente vai chegar até vocês, mas atende exclusivamente por encomenda, né? E tem um espaço ali exclusivo para essa produção, que pode ser dentro da sua casa ou pode ser um espaço que você fale, olha, não, vou alugar um determinado local para eu poder montar o meu ateliê, né? Vai ser exclusivo para isso. Além da minha cozinha de produção, eu vou ter um espacinho ali para uma recepção, caso o cliente queira vir visitar, queira vir fazer uma degustação, porque ele vai, né, vai fazer uma encomenda grande. Então, o ateliê está nesse contexto mais voltado para a encomenda. E aí, um ponto importante que eu quero levantar aqui, pensa comigo, uma loja, você concorda comigo que a localização dela é importante? Se você colocar uma loja abrir uma loja em um local que tenha pouco fluxo de pessoas, que seja parado, você concorda comigo que isso vai interferir nas suas vendas? Ainda que você faça uma boa divulgação, tá? É claro que a divulgação compensa bastante nesse sentido, mas interfere um pouco a localização, tá bom? Então a gente também tem que pensar se aonde a gente está abrindo o nosso comércio, se tem um bom fluxo de pessoas, né? Para a gente poder abrir em um lugar que as pessoas passem, fiquem curiosas de entrar. Agora, um ateliê, ele é fechado. Eu preciso me preocupar com a localização? Não, não preciso ter tanto essa preocupação com a localização, né? Porque ele é fechado, os pedidos são mais sob encomenda, tá certo? Takeaway, esse bonitão aqui, ó, virou tendência, né? O meu modelo de negócios agora está bem voltado para isso. O que é o takeaway? Ele é um atendimento ao público também, porém a pessoa compra para levar para casa. Ela não consome no espaço. E por conta disso, você não precisa de um salão grande. Você precisa só de uma portinha para você entregar o produto para o cliente, tá? Então é isso. A pessoa vem, né? Você pode deixar um cardápio ali bem bonitinho, apresentado para a pessoa, com algumas fotos do seu produto. Ela vai escolher, você vai pegar o produto, realizar a venda e entregar para ela. Takeaway é isso. A pessoa pega e leva para casa. E aí você só tem uma portinha de entrega, que não precisa ser grande, não precisa de um espaço grande, e uma cozinha de produção, tá? Enquanto aqui na loja a gente precisa de um salão para você recepcionar quem quiser consumir no local, tá certo? E geralmente a loja, ela exige que você tenha um cardápio um pouco mais extenso, né? Com um pouco mais de variedade. Já o takeaway, não, você consegue fazer isso bem mais enxuto. E é até mais produtivo trabalhar dessa forma, tá? Esse lindão aqui, ó, o delivery. E esse daqui, ele se encaixa em todos os modelos, menos nesse daqui. O delivery, ele se encaixa na loja, então você tem o atendimento ao cliente, você tem a encomenda, você tem o takeaway dentro da loja, você também pode ter takeaway dentro da loja, e você tem o delivery. Então, a loja, ela é um modelo de negócios que praticamente ela vai contemplar todos esses outros modelos aqui, tá? O ateliê, ele pode ter as encomendas e pode ter o delivery, se quiser. O takeaway também pode ter, né, só a entrega para o cliente do produto e também o delivery, se completa. E se você quiser, você pode ter só delivery e falar assim, eu vou trabalhar com todos os aplicativos e vou vender horrores no delivery, né? Vou focar para vender bastante, vender no volume. Tanto é, gente, que hoje existe, eu achei muito interessante eles entrarem em contato com a gente, existe uma empresa que eles constroem prédios e nesses prédios são várias cozinhas. Imagina um apartamento, não é um apartamento do ladinho do outro? Então,
Nesse caso, é uma cozinha do ladinho da outra. E eles alugam esses espaços, já com a cozinha toda estruturada. Claro que você tem que vir com seus equipamentos, né? Para você poder montar a cozinha. E é só uma cozinha de produção para quem quer vender no delivery. E isso é uma coisa que está crescendo. Chegou aqui em São Paulo e eles já falaram para mim que eles têm projetos de fazer esse tipo de prédio, né, para alocação de cozinhas em outros estados. Então eu achei muito bacana essa ideia, mas você também pode ter um delivery na sua casa. Claro que é importante você ter um espaço dedicado à sua produção, né, não misturar muito ali com a cozinha da sua família, é importante ter isso separado. Mas você pode ter apenas uma cozinha de produção, escolher um determinado endereço, alugar um imóvel ou algum imóvel que você já tenha para montar a sua cozinha de produção e focar as vendas apenas no delivery. E, gente, com a atual situação que nós estamos vivendo, o consumo ele mudou totalmente. Hoje as pessoas, elas mudaram o consumo delas, né? Eu falei para vocês que eu gosto de tomar café, né, de ir em alguma cafeteria, alguma loja, tomar um café, comer um pedaço de alguma coisa. Mas eu percebo que agora esse hábito de consumo mudou totalmente, porque primeiro a gente não tem essa possibilidade e agora para a gente também, né, se prevenir, se preservar, a gente prefere consumir na nossa casa, né? Então takeaway tá muito em alta e delivery tá muito em alta e eu não acho que isso aqui vai mudar, isso aqui vai manter. Né? A gente foi obrigada a mudar esse hábito de consumo, mas eu acho que essa mudança ela vai se manter dentro do mercado. Então, quando a gente abre um modelo de negócio, é muito importante a gente pensar em ter um delivery, porque isso aqui se tornou, pelo menos para quem trabalha no comércio de alimentação, praticamente obrigatoriedade. Porque se eu não estivesse no delivery durante essa pandemia, eu tinha quebrado. O que fez eu me manter foi o meu delivery, que cresceu muito, cresceu exponencialmente. Então, quando você vai abrir um modelo de negócio, você vê que ele se encaixa em qualquer um desses, né, anteriores, mas que ele também tem a possibilidade de ser sozinho, tá? E aí, para fechar os nossos modelos de negócio, você também pode trabalhar com revenda. O que é revenda? É você vender para pessoas que querem revender o seu produto, tá? Então você pode ter uma cozinha de produção e aí você vai em comércios como lanchonete, cafeterias, padarias, mercadinhos e você vai oferecer o seu produto para que eles comprem em quantidade e você vai produzir, né, esses produtos e vender para eles revenderem, tá certo? E nesse caso, gente, é muito importante vocês avaliarem ficha técnica, porque o que acontece? Como você vai vender para alguém revender, você concorda comigo que a pessoa vai querer comprar por um preço mais em conta. Aí você tem que analisar, dentro das fichas técnicas, dos bolos que você trabalha, qual que tem, né, o melhor ganho, para você conseguir diminuir um pouquinho ali a sua margem, né? E vender em quantidade. A vantagem é que você vai vender em quantidade, você vai estabelecer um pedido mínimo para essas pessoas, né? Você pode até trabalhar com venda consignada. Então você vai chegar, né? Se você for abrir, quando você for abrir os seus clientes, você vai ir presencialmente, né? E aí você vai se apresentar, vai falar quais os produtos que você vende, quais os sabores que você vende de bolos, e você vai dizer, olha, eu posso te deixar aqui tantos bolos, caso você não venda, eu venho aqui, retiro e reponho, tá? Nossa, Val, mas eu vou perder. Gente, tem que fazer isso com estratégia, né? A gente não vai deixar um monte de produto para o cliente e a gente também vai fazer uma venda, uma reposição rápida, no sentido de que se você deixou 5 bolos, 10 bolos, é muito provável que com 2 dias essa pessoa venda. Então você vai estar sempre ali, praticamente todo dia, verificando quantos bolos foram vendidos para você fazer a reposição, né? E o seu bolo tem que ter aí uma validade, geralmente bolo seco, né, tem uma validade de 5 dias, né, que você pode assegurar isso para o seu cliente. Mas enfim, é uma possibilidade. Quem quiser trabalhar, né, só
com clientes que possuam comércios, né? Então você não vai vender para pessoa física, você vai vender para pessoa jurídica, para quem já tem um comércio e quer revender o seu produto dentro do comércio, tá? Isso é uma ideia, tá bom? E aí de modelos de negócios no geral, que eu tinha para falar para vocês, é isso. Eu tô trazendo essa informação aqui porque a gente sempre tem que pensar com estratégia. Se você vai fazer um investimento, analisa o seu público, analisa o modelo de negócio, analisa como você quer trabalhar, qual o investimento que você tem, porque você concorda comigo que para você montar um delivery que precisa só de uma cozinha de produção e não precisa estar numa localização muito específica, ele é mais em conta do que você montar uma loja, que você vai ter que se preocupar mais com a questão da localização, você vai ter que ter uma área para o salão, você vai ter que ter uma área para a cozinha, né? Então você concorda que aqui o espaço tem que ser maior, enquanto aqui o espaço é menor? Mesma coisa ateliê. Se você tiver a oportunidade de iniciar na sua casa, se o seu investimento inicial não for alto, inicie na sua casa. Faça as coisas organizadas. E tenha meta. Olha, do ateliê eu quero ir para um takeaway ou quero ir para uma loja. Vou me planejar para isso. A gente não precisa começar direto, assim, com aquele sonho, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter o sonho na nossa mente, né? Então, meu sonho é ter uma loja. Maravilha. Tá, mas o investimento para essa loja, vamos calcular qual que é o investimento. Qual que é o investimento do aluguel, qual que é o investimento da reforma, qual que é o investimento de equipamentos, qual que é o investimento do quadro de colaboradores que você vai ter que ter para funcionar esse negócio. Ah, e se eu sou sozinha e hoje eu não vou poder contratar ninguém, então é melhor que você comece com um ateliê, com uma coisa mais personalizada, tá? Porque, de certa forma, se você vai ter uma loja aberta ao público, precisa ter uma pessoa produzindo e uma atendendo, no mínimo. No mínimo isso. E aí você não consegue ser as duas pessoas. Então, se você não pode fazer aí um investimento de ter um colaborador inicialmente, então você tem que rever o seu modelo de negócio, a forma como você vai trabalhar, tá? É por isso que eu estou trazendo tudo isso daqui, para que vocês pensem e analisem, tá certo? Sobre tendências de modelos de negócios, acho que eu já falei bastante coisa. Agora a gente vai para o terceiro ponto dessa aula sobre tendências, que é personalização, tá? Quando eu falo aqui, gente, de personalização, eu tô me referindo à parte de embalagens, tá certo? Vou mostrar aqui alguns modelos de embalagens para vocês, tá? Modelos que eu utilizo na minha loja, modelos que eu vi de inspiração na internet, e eu quero falar um pouquinho sobre cada um, porque essa personalização, gente, ela vai valorizar o seu produto, ela vai fortalecer a sua marca, ela vai encantar o seu cliente e você vai se diferenciar da concorrência. Às vezes a pessoa fala assim para mim, nossa, você vende o mesmo sabor que a loja ali do outro lado da rua. Beleza, mas como aquela pessoa entrega o produto dela? Ela entrega numa embalagem super simples, mas eu aqui tenho o cuidado de fazer uma embalagem para presente. Então, só de eu ter esse cuidado, eu já me diferenciei da concorrência. Então, a gente tem que ter uma atenção especial para essa parte de personalização e existe uma tendência no mercado em relação a isso. Quanto mais personalizado você for, mais valor o seu produto vai ter. Isso é uma tendência, tá? As pessoas querem, além do produto gostoso, elas querem o produto bonito. E bonito não é só a apresentação do bolo, mas é a embalagem também. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das embalagens, certo? Eu vou deixar aqui separado, porque isso aqui é um modelo de degustação que eu vou falar em breve com vocês sobre isso, tá? E vou mostrar como a gente faz uma embalagem de degustação. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vou pôr aqui em cima primeiro, tá?
Ó, esse aqui é o nosso bebê, o nosso mini vulcão. Esse aqui é o meu vulcão da felicidade tradicional, vendo muito. E esse daqui é o bolo piscina, tá? Tô trazendo aqui três modelos, três não, 4 modelos, porque esse daqui é o simples, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essas embalagens, tá? Essas embalagens aqui, gente, são as embalagens que eu utilizo na minha loja. Quais são as embalagens que eu tenho, tá? Eu tenho essa daqui, ó, que é pro vulcão tradicional, tá? Que é essa embalagem, ó, tá? É uma embalagem da empresa Galvanotec, G37MA, tá? Essa é a embalagem que eu coloco o meu vulcão tradicional. No vulcão, o vulcãozinho mini vulcão, eu uso essa outra embalagem, essa daqui, ó, que ela é menorzinha, tá? Que é da empresa Meiva MP15 tampa alta, tá? Essa outra embalagem. Isso aqui não é publicidade, tá, gente? Que eu não tô ganhando nada pra falar isso aqui. Que são coisas que eu uso mesmo e eu tô compartilhando com vocês. Pro bolo caseiro, ó, essa embalagem aqui ficaria muito grande, concorda? Ó, se eu colocasse o bolo caseiro nessa que eu uso pro bolo vulcão. Então, eu achei uma embalagem um pouquinho menor, que é um pouquinho mais baixa, tá vendo? Que também é da empresa Meiva, tá? Essa daqui acho que é MP18 tampa alta, o código que vocês vão perguntar. Então, tenho esses 3 tipos diferentes de embalagem. E aí, o bolo piscina, eu gosto de colocar ele nessas cake boards, que você vai encontrar diferentes opções no mercado. Aqui eu não vou ficar falando marca não, porque você consegue encontrar diferentes opções. A que eu tô usando aqui tem 26 centímetros, tá? Então, você vai encontrar assim, ó, azulzinha, rosinha, você encontra colorida, tá vendo? E aí, eu coloco o bolo piscina nessa bandeja, porque ele fica uma apresentação mais bonita do que se eu colocasse dentro dessa, que ficaria muito apertado, né? Então, eu gosto de pôr no pratinho. E aí, eu coloco dentro dessa caixa. Essa caixa que eu mandei fazer é uma caixa personalizada da empresa Senhor Caixa, mas se você procurar aí no Google, no Mercado Livre, você também encontra como caixa com alça. Ela tem 27 por 27. E aí, quando o meu cliente pede o bolo para mim, eu coloco, né, nesse pratinho e coloco dentro desta caixa. Tá bom? Ele fica bem justinho, ó. Vai super bem embalado. E o fato dele ficar justinho ajuda o bolo a não balançar, tá? E aí a gente fecha. Fecha aqui, tá? E o cliente leva assim. Se o meu cliente pedir e falar assim, Val, eu quero um bolo para eu cantar parabéns, eu vou encomendar. Deixa eu só tirar aqui para vocês visualizarem. Se o meu cliente falar assim para mim, ó, Val, eu quero um bolo para cantar parabéns, eu vou encomendar e eu quero um bolo vulcão nesse pratinho, dentro da caixa. Eu coloco, tá? No dia a dia, a pronta entrega, os meus bolos ficam nessas embalagens que eu mostrei para vocês. E no caso do bolo piscina, eu faço ele só sob encomenda por enquanto. Eu ainda não trabalho com ele a pronta entrega. Foi uma escolha minha, estou analisando se futuramente eu vou vir a trabalhar com pronta entrega desse bolo. Mas por enquanto eu trabalho só sob encomenda, tá? Mas esses daqui, ó, esses 3 aqui, eu sempre tenho pronta entrega e eles ficam nessa embalagem. É assim que eu entrego para o meu cliente? Não, tá? Vou mostrar aqui como é que eu faço a entrega. Esse daqui eu já mostrei como é que eu faço a entrega, então, dentro da caixinha personalizada, tá? Que eu fiz com a empresa Senhor Caixa, que vocês encontram no Mercado Livre como caixa com alça. Essa daqui tem 27 por 27, tá certo? Então, eu vou pôr pra cá. Então, gente, eu não entrego o bolo só assim, tá? Eu ainda faço aí mais uma embalagem para entregar
o meu bolo com uma apresentação bem bonita. Como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, uma folha de papel celofane, tá vendo? E você consegue encontrar colorido, né? Aqui eu tô usando uma transparente, mas o que que eu faço? Quando o meu cliente compra o bolo na minha loja, ele escolhe o sabor. Eu tenho esses bolos à pronta entrega, né? E aí eu faço aqui, ó, um laço bem bonito para entregar para o meu cliente, porque muitas vezes ele tá levando esse bolo para algum outro local e aí ele quer levar com uma apresentação bonita e além dele querer levar com uma apresentação bonita, quem olhar o meu bolo vai falar, nossa, que capricho, né? Vai ficar interessado, né? Então, o que que eu faço? Eu embrulho aqui, ó. Essa folha, ela tem 80 por 80, tá? Vai anotando aí, gente. Em 80 por 80. Faço aqui, ó. Aí a gente dá uma puxadinha, pra ficar bem justinho. Pego aqui uma fita de cetim. Essa daqui, deixa eu ver a largura dela. 2 centímetros de largura, tá? Aí lembra que eu falei pra vocês na ficha técnica que se você for colocar mais alguma coisa da embalagem precisa entrar, não pode esquecer de pôr, tá? Esses custos. Então vou cortar aqui. E aí eu faço um laço e é dessa forma aqui que eu entrego pro meu cliente, tanto pro meu cliente que vai retirar na minha loja, como pro meu cliente que vai pelo delivery, tá? Que vai entregar no delivery, tá? Faço aqui o lacinho bonito. Ó. A gente faz até um acabamentozinho aqui, ó. É artesanal, 100% artesanal, tá vendo? Não só o bolo, mas a embalagem também, tá? Olha, concorda comigo que é muito mais bonito você entregar um bolo assim do que só na embalagem simples, né? Já tem uma apresentação de presente, tá? Então é dessa forma no geral que eu entrego. Mas às vezes, né, a gente quer procurar outras possibilidades, né? Outras apresentações. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas diferentes, principalmente depois da Páscoa, que eu fiz os ovos no tecido, e eu queria muito ter uma embalagem ainda mais bonita para o meu cliente. Então, a gente vai começar a ter as embalagens dos bolos, né, embrulhadas no tecido. Então, meu bolo vai continuar aqui, ó, na embalagem normal que ele tá, e eu vou colocar ele embrulhadinho num tecido, tá? Esse tecido aqui, deixa eu mostrar para vocês antes, ó, grandão, ó. O nome desse tecido aqui é tricoline. Esse daqui tem 70 por 70. Comprei o tecido, uma costureira cortou, fez a bainha. Talvez dá até só para cortar, talvez você nem precise ter o custo com a bainha, mas a gente quis ter esse capricho, tá? Então, é um tecido quadradão, tá? Tecido quadradão. E aí, essa foi uma ideia que eu tive, pegando algumas referências na internet. E eu falei, acho interessante ter um bolo embalado no tecido, porque fica uma coisa assim, né? Com mais cara de caseiro ainda. E fica super bonito. E aí, você vai pegar o bolo. Como é que a gente embala isso daqui? Tá dando pra pegar aí, Renato? Como é que a gente embala aqui? Você coloca o bolo aqui, ó, no centro do tecido. Você pega aqui, ó, as duas pontas. Ó. Peguei aqui, ó, as duas pontas, tá vendo? O que que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, ó, juntar. Aí a gente dá um nó. Ó, tá vendo? Deu um nó. Aí aqui tá as duas pontinhas, né, que a gente tinha juntado. Eu pego aqui, só
mais uma pontinha e dou mais um nó. Dou uma ajeitada. Tá vendo essas pontas aqui, ó, que ficaram sobrando? O que que eu faço? Eu dobro ela pra dentro. Pra dentro aqui, ó, do tecido. Porque aí ele vai ficar com um formatinho de uma marmita. Um bolo marmita. Olha que legal. Ai, achei tão lindo isso aqui. Aí vocês vão falar pra mim, Val, vai encarecer muito. Sim, meu amor, isso aqui é um investimento que você está valorizando o produto. Mas eu não pretendo colocar todos os meus bolos nessa embalagem. Eu vou dar essa opção para o meu cliente, tá? Vou dar essa opção para o meu cliente e se ele quiser, ele vai pagar um valor à parte, porque isso daqui seria realmente um presente. Olha só, agora eu tenho um presente. E aí, além disso daqui, porque só assim tá lindo, né? Pelo menos para mim tá lindo. A gente ainda vai colocar uma tag. Já vou falar dessa caixinha para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, uma tagzinha, tá certo? Aqui no verso, ó, tem os meus contatos. Aqui na frente tá escrito, preparado com muito carinho para você, tá? Uma frase simples, mas que já faz uma comunicação com o meu cliente, porque já dá a sensação do cuidado e do carinho que nós temos com essa produção, tá? Então, a gente pega aqui essa tagzinha, deixa eu só achar aqui o fitilho. E aí, eu tenho esse fitilho aqui, que ele é mais fininho, tá? Tá até fechado. Vamos abrir. Esse fitilho que tá mais fininho. Então, a gente tem aqui, ó, um fitilho, né? Que ele é fininho, é uma fitinha de cetim fininha. Eu venho aqui na minha tag, que eu fiz em uma gráfica qualquer. Eu peguei o modelo na internet, liguei para a gráfica, falei o que eu queria fazer, expliquei para eles o que eu queria. Falei, olha, quero uma tag nesse modelo, quero colocar essa frase, dá para fazer, como é que fica, tá? Foi desse jeito. Fui fazendo as pesquisas, juntei várias referências. Falei, ai, gostei desse modelo aqui. Você consegue fazer parecido para mim? Peguei várias referências, né? E aí a gente vem aqui, eu só vou dar uma afrouxadinha aqui pra gente poder passar a tag. A gente ainda coloca aqui, ó, uma tagzinha fofa. Que vai dar todo um charme pra nossa embalagem e ainda vai fazer a comunicação com o nosso cliente. Então, assim, só a embalagem embrulhada no tecido já mostrou que esse bolo, ele é um bolo para presente, ele é um bolo que foi feito artesanalmente, ele é um bolo que foi produzido com muito carinho, porque eu tô informando isso aqui, ó, na minha tag. Olha que coisa linda, gente. Tá? Então, são personalizações que a gente faz e cada uma dessas personalizações vai transmitir uma mensagem para o seu cliente, tá? Então, aqui eu já estou transmitindo que é um embrulho mais elaborado, né? Que é uma coisa mais artesanal. Se o cliente tiver interesse, ele pode adquirir essa embalagem à parte. Agora, se não, ele já vai adquirir a minha embalagem simples, que já é linda. Olha só, tá? Que já é linda. Então, assim, é tudo uma questão de você comunicar. Seu cliente precisa saber, tá, gente? A gente vai falar sobre divulgação. Seu cliente precisa saber quais são as propostas que você apresenta. Além disso daqui, eu ainda tenho mais uma embalagem para mostrar para vocês. Eu tenho essa caixinha fofa aqui, que eu mandei fazer já há um tempo atrás. Por quê? Eu estou numa busca de uma embalagem biodegradável, tá? Para os meus bolos. Só que o que acontece? Você só encontra empresas que faz isso em quantidades, né? Personalizado. Eu ainda não vejo muita embalagem biodegradável no mercado, assim, nessas casas de confeitaria para comprar com facilidade. E o que acontece? Elas ainda não protegem o produto o suficiente, pelo menos não as que eu busquei, né?
ainda o que protege melhor o produto, principalmente o produto que vai para delivery, o bolo que vai para delivery, ainda são essas embalagens de plástico. Mas eu estou numa busca, eu estou em contato com fornecedores para tentar encontrar uma embalagem biodegradável que agrida menos o meio ambiente, que a gente não tenha essa questão de você usar o plástico e o isopor, que a gente sabe que isso tudo é péssimo, né? Mas eu acredito que, como é uma coisa que está começando a ter uma notoriedade, né, as pessoas estão mais preocupadas com isso, eu acredito que logo algumas empresas vai começar a apresentar algumas opções para a gente. Eu já estou em contato porque, assim, os meus potinhos de bolo no pote, eu já consegui um fornecedor para fazer a parte de embalagem de biodegradável. Agora, para essa parte dos bolos caseiros, eu ainda não achei uma embalagem adequada. Então, há um tempo atrás, eu fiz o contato com uma empresa e mandei personalizar essa caixa, com esse objetivo, de trocar o plástico pelo papel, tá? Esse era o objetivo. E a caixa ficou linda. Eu amo essa caixa. Só que quando eu fiz o teste, o bolo, né, a caixa ficou muito alta, né, não ficou legal. Então, se a pessoa fosse tirar o bolo aqui de dentro, ela ia ter dificuldade. Eu tinha que ter pensado em um outro designer de caixa. Olha só quanta coisa que a gente tem que analisar. Eu tinha que ter pensado em um outro designer de caixa que ela abrisse pela frente, ou que fosse mais parecida com aquela outra que eu mostrei para vocês, mas que ela é muito grande, né, para um bolo como esse daqui. Então a gente ainda está estudando aqui como é que a gente vai fazer as nossas embalagens para trocar o plástico pelo papel, que agride menos o meio ambiente, né? Só que aí as caixas já estavam prontas, né, gente? Mandei fazer, tive que pedir aí uma quantidade mínima, acho que de 1000 unidades, não é pouco, né? É um investimento, isso aqui é um investimento, mas é um investimento que retorna para você, porque você demonstra o cuidado, o capricho, o carinho que você tem, tá? E eu falei, bom, agora a gente vai aproveitar essas caixas, né? Então, esse menorzinho aqui, quando alguém pede uma embalagem assim mais elaborada, eu coloco ele dentro dessa caixinha, tá? Ó. Não era esse o propósito inicial. O propósito inicial era a gente colocar o bolo sem essa embalagem de plástico, mas não deu muito certo. Então a gente continua estudando aí uma possibilidade para a gente poder fazer essa troca. E eu falo sobre isso aqui com vocês porque eu acho que vocês também têm que ter essa preocupação, porque cada dia mais as pessoas estão mais conscientes sobre essa questão do meio ambiente, sobre o quanto isso é importante. E a gente, né, enquanto empresário que produz, que acaba utilizando muito dessas embalagens, né? Uma vez que a gente comercializa em quantidade, a gente tem que estar preocupado também, tá? Então, assim, nós aqui da Dona Lu Doces, nós temos essa preocupação e a gente está em busca disso, tá? Em busca para poder solucionar essa questão que a gente considera um problema hoje para o meio ambiente, né? Que é você ter o plástico aí no mundo. Então, seria isso, eu adaptei, né, então essa caixinha para esse estilo de embalagem. E eu aproveito essa caixinha aqui também, porque, por exemplo, nós tivemos, né, aí o Dia das Mães. Eu montei kits dentro dessa caixinha, né, então fiz um kit com uma fatia de bolo, com um pote da felicidade, que eu tenho outros produtos que são coadjuvantes, né? O meu foco principal é bolo caseiro, mas eu tenho produtos coadjuvantes que eu também comercializo. E aí eu aproveitei, então, essa caixinha aqui para montar alguns kits, tá? Que ela é linda e eu só queria apresentar essa caixinha para vocês. E aí, falando um pouquinho mais sobre personalização, aqui a gente colocou a tagzinha, né? Então, aqui a gente colocou a tagzinha. Mas nesse daqui, ó, eu sempre mando esse bilhetinho. Esse bilhetinho, ele tá com a mesma mensagem da tag, preparado com muito carinho para você. E aqui no verso, ó, tem todos os meus contatos, rede social, WhatsApp, telefone da minha loja, tá? Tem todos os meus contatos. O que que eu faço? Eu sempre coloco aqui, né? Eu grudo com um adesivozinho
e mando assim para o meu cliente. Todos os meus produtos ele vai com esse bilhetinho. Por que que ele vai com esse bilhete? Gente, como eu já falei, isso aqui é uma forma de comunicar para o meu cliente que eu tive cuidado, que eu tive capricho, que eu tenho carinho com a minha produção, tá? Então, só com essa frase eu já fiz essa comunicação, tá certo? Aqui tem todos os meus contatos. Por quê? Eu trabalho com delivery. Suponhamos que o meu bolo chegou quebrado para o cliente. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Procurar o meu contato. E o meu contato já está na mão, porque está aqui, ó, no produto, tá? Então, com o contato na mão, o cliente vai falar comigo. Porque uma coisa que vocês têm que ter muito certo na cabeça de vocês, é como eu falei inicialmente na primeira aula, problemas, erros, falhas, isso faz parte, tá? O que que a gente tem que estar atento em como solucionar? A gente só não pode fingir que não é com a gente, entendeu? Não faz isso. Se aconteceu, você tem que dar um jeito de resolver. E se você resolver, você fideliza o cliente. Porque o cliente quer o problema dele resolvido, independente de qualquer coisa, tá? Então, o que que você tem que fazer? Estar sempre à disposição para ouvir o seu cliente, seja lá o que for. Ouça o seu cliente e resolva o problema dele. É isso que você tem que fazer. Por isso que eu coloco os meus contatos aqui, porque eu quero que o meu cliente fale comigo. Agora, imagina se o meu bolo chega quebrado, aí ele não tem o meu contato ali na mão, tá difícil, aí ele fala, nossa, poxa vida, perdi dinheiro, comprei o bolo, não veio nada disso que eu esperava, tô chateado. O que que ele vai fazer? Ele vai ficar bravo comigo e eu nem vou saber, nem vou ter a oportunidade de corrigir, tá? Então, uma vez que você está com o seu canal aberto, né, para o seu cliente, ele tá te dando uma oportunidade de você corrigir o erro, tá? Então, repara, se você errou, você tem a condição de reparar. Para fechar essa parte aqui de personalização, eu quero dar algumas dicas, né, de personalizações assim, que não são tão caras para serem feitas. É muito importante que os seus produtos sempre acompanhem o logo da sua marca, tá? O logo da sua marca diz quem você é, ele mostra que você é uma empresa organizada, né? Que você tem um logo, tá? Então, vocês podem ver, aqui tem a tag, na minha caixinha tem o logo, nessa embalagem aqui eu coloco o bilhetinho com a minha logo, e a minha logo é uma forma de comunicar quem eu sou, é a minha marca. Hoje eu tô vestida de marca, olha aqui meu avental. Bordado com a tigelinha, tá? Isso tudo aqui comunica. Quando vocês olham essa tigelinha aqui, vocês já sabem que é Dona Lu Doces. Então, você tem que trazer a sua marca em todos os seus produtos, em todos os seus bolos, tá? Isso daqui é um adesivo simples, redondinho, que eu mandei fazer na gráfica, tá bom? Conversei lá com eles me orientaram qual que era a melhor circunferência para que eu colocasse o logo e colocasse algumas informações. Então, aqui quais informações tenho? O telefone da minha loja e o endereço, tá? E aí, o que que você pode fazer para personalizar a sua embalagem? Se caso você não quiser fazer uma embalagem com papel celofane, com fita, pode ser uma embalagem mais simples? Pode, né? O importante é você começar devagarzinho, você vai melhorando as suas embalagens. Eu tô sempre pesquisando sobre embalagens. Eu sou a louca da embalagem. Se eu vou em qualquer lugar, qualquer loja, eu quero ir no setor de embalagens. Se eu vou em qualquer doceria, qualquer confeitaria comprar alguma coisa, eu guardo a embalagem, eu levo a embalagem para casa, porque eu quero saber qual empresa que fez, qual o tamanho que é. Eu sou dessas que tudo quanto é embalagem que eu vejo, eu pesquiso, porque eu sempre quero criar algo mais bonito para o meu negócio. E aí, a partir de agora, eu quero que vocês também tenham essa visão, tá? Eu frequento várias confeitarias, várias docerias por aí, adoro fazer isso e adoro ir lá e conversar com quem é o responsável, com quem é o proprietário, porque eu acho que nesse segmento a gente tem que parar com essa ideia de concorrência, sabe? A gente foca muito nisso, gente, pelo amor de Deus. Vamos trocar ideias, vamos se ajudar, tá? Eu acho muito difícil você ter uma concorrência assim tão direta, porque eu acho que cada trabalho, principalmente isso daqui, que são produtos artesanais, ele tem a sua identidade. Então é muito difícil você ter uma concorrência direta.
vai ter assim uma concorrência indireta, porque cada um tem um produto único e cada um vai conquistar o seu espaço no mercado, cada um vai ter um foco em uma determinada divulgação, em um determinado público, tá? E aí, a partir de agora, vocês também comecem a ficar atentos nisso. Sempre que vocês forem em algum lugar, observa tudo, não só o produto. Que às vezes a gente vai só para experimentar o bolo, vai só para experimentar o doce. Não, observa tudo. Observa o atendimento do lugar, observa a estrutura do lugar, observa a embalagem, observa tudo isso, tá? Porque tudo isso são coisas que às vezes você vai num lugar e você fala, nossa, que legal, né? Várias vezes eu já tive umas ideias assim de lugares que eu frequentei. Às vezes nem era doceria, era cafeteria, era restaurante. E aí eu falava, nossa, que legal a forma como ele me abordou no atendimento. Eu vou incluir isso no treinamento da minha equipe. Vou passar isso para minha equipe, quero que a minha equipe comece a atender dessa forma também. Sabe, você vai tirando umas ideias, a gente tem que pensar assim, tá? E aí, para fazer uma personalização mais simples, ó, eu posso simplesmente pegar aqui o bolo e colocar um adesivo. Já personalizei, tá? De uma forma bem simples. Tá ok? E ainda, além de tudo isso, nós temos também a sacola personalizada, tá? Essa sacola aqui não cabe, essas embalagens. E eu, de fato, entrego o bolo para o meu cliente assim, ó. Eu não coloco em nenhuma sacola, eu entrego assim, ele já tá super bem embalado, tá? Mas eu tenho essa sacola aqui, eu quis mostrar, né, para vocês. Ela cabe essa embalagem redondinha. Então, se o cliente não quiser a caixinha, ele tem a opção da sacola. Eu ofereço a sacola. E eu uso essa sacola também para pôr outros produtos meus, tá? Não é exclusivo para esses bolos. Então, vai assim para o cliente, tá? Tudo com a minha logo, personalizado. É investimento? É investimento, mas é investimento que tem retorno. Fideliza o cliente, valoriza o seu trabalho, mostra o cuidado que você tem com a sua produção. E tudo isso é retorno para você, para sua marca, porque uma vez que você se fortalece enquanto marca, ainda que exista concorrência, se o seu cliente já acredita que você é o melhor, ainda que a concorrência cobre a metade do preço, ele vai na sua loja e vai comprar de você. Porque você já conquistou a confiança dele. E você conquista a confiança com tudo isso aqui que eu falei para vocês. Com tudo isso. Desde a embalagem, desde o bilhete, desde o atendimento, tudo isso é um conjunto, Simpatia sempre, sorriso no rosto sempre, cliente sempre tem razão, tá? Muito importante isso. E educação nunca sai de moda. Ah, o cliente é mal-humorado, normal. Às vezes a gente é também, ele tem o direito dele, tá? E a gente tem que tratar sempre com muita simpatia, com muita educação. Essa parte também, gente, eu percebo que o atendimento, ele faz parte do fortalecimento da marca. Se o seu atendimento for ruim, a sua marca vai ficar com essa característica de que você tem um atendimento ruim. Agora, se o seu atendimento for bom, muitas vezes a pessoa vai lá comprar, às vezes não é nem porque ela gostou tanto assim do seu bolo, mas ela gostou muito de você. Eu sou dessas, eu frequento os lugares das pessoas que eu gosto. Né? Então, principalmente cabeleireiro. Se eu faço amizade com a cabeleireira, pode ter certeza que eu virei cliente, tá? Então, é muito importante também a atenção com esse atendimento. Então, assim, qual que é o recado geral, então, que eu quero passar para vocês? Embalagem agrega valor, tá certo? Embalagem agrega valor. Embalagem fideliza cliente, embalagem valoriza o seu produto. Então, a gente tem que pensar em cada detalhe. Às vezes você está fazendo bolo lindo, gostoso, maravilhoso, mas a embalagem não tá legal. Então, você tem que repensar. E mais uma vez, levanto aqui a questão das embalagens biodegradáveis, tá? Que é importante a gente começar, sempre que for pesquisar sobre uma embalagem, ver se tem algum substituto para aquela embalagem de plástico, para uma embalagem biodegradável, tá? Eu tenho feito muito isso, estou nessa procura, quero encontrar aí uma embalagem para colocar os meus bolos caseiros e me desfazer do plástico. Por enquanto isso ainda não é possível, mas assim que for, eu vou estar colocando isso em prática.
Então, a nossa aula hoje termina por aqui. Falamos sobre tendências. Quais foram as tendências que a gente falou? Quais os tipos de bolo, né, que estão se tornando tendência, que além dos bolos caseiros tradicionais, que já são bolos que veio para ficar, nós temos agora os bolos gourmetizados. Lembrando que esses bolos gourmetizados são bolos que eu comercializo, e esses bolos que eu comercializo, eu ensino todas essas receitas no meu curso online de bolos Vulcão, caso alguém tenha interesse em aprender a fazer as minhas receitas e aprender a fazer as minhas decorações, tá certo? E a gente vai abrir as inscrições para esse curso no final desse projeto, que vai ser no dia 17, tá bom? Então, falamos aí das categorias de bolos caseiros que são tendências, tá? Falamos dos modelos de negócio que são tendências, que hoje, por conta da situação que a gente está vivendo no mundo, takeaway e delivery está muito em alta, mas se você tem o sonho de ter uma loja, se primeiramente para você é mais fácil ter um ateliê, começa por aí, vai devagar, tá? Pensa que você tem um sonho, estabelece metas para você chegar nesse sonho. Você não precisa ir direto para o sonho, vai devagarzinho, tá? E nesse caminho é bom que você vai aprendendo, às vezes o sonho ali vai ficando até lapidado. Aí quando você chega nele, você já está super preparado e com uma ideia bem mais elaborada que a inicial. Então tenham aí esse planejamento, pensem qual que é o modelo de negócio que vocês querem ter e nunca esqueça da apresentação, da personalização do seu produto que vai carregar a tua marca. E é isso que você tem que fortalecer no mercado, a tua marca. As pessoas têm que reconhecer você pela sua marca, tá certo? Então eu termino por aqui hoje. Amanhã vai ser a nossa última aula e é uma das aulas assim que eu mais gosto de falar, que é sobre divulgação, porque eu falo que a divulgação é a alma do negócio e a gente vai falar bastante, tá bom? Então venham preparados aí para me escutar falar e eu espero que vocês estejam ouvindo do começo ao fim. Espero que de fato esse conteúdo esteja agregando aí para a vida profissional de vocês, que alguma ideia tenha despertado, que você tenha enxergado alguma luz, que alguma coisa que você não saiba, você veio a descobrir através desse projeto. E eu quero dizer para vocês que isso aqui está sendo feito com muito carinho para vocês, tá? Com muito carinho mesmo. Eu estou dividindo aqui, gente, tudo que eu passei, sabe? E eu não me importo de compartilhar, eu adoro falar sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho. Quando eu comecei, eu tive pessoas, né, que me apoiaram, tive pessoas que trocaram essa ideia comigo, né? E eu acho que a gente tem sempre que retribuir, né? Tudo que a gente recebe, a gente tem que retribuir. Então, se eu já tive alguém que me falou tudo isso, eu acho que é justo eu compartilhar tudo isso com vocês. Então, é isso, encerramos por aqui. Até amanhã e a nossa aula de amanhã é sobre divulgação.